Glória a Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Aqui quem vos fala é o pastor Valdo. E damos continuidade ao ensino sobre a conquista da terra prometida, porque entendemos que os princípios revelados no livro de Josué são princípios que nós podemos aplicar hoje para também vivermos a vida abundante que Jesus nos prometeu. Lembre-se que Jesus Cristo deixou essa promessa, ou na verdade, esta afirmação: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que é que nós, como servos de Deus, não temos provado uma vida abundante? A vida cristã parece um fardo difícil, muitos altos e baixos, muitas vezes poucas vitórias e muitas derrotas, sendo que Jesus deixou claro que a vida que Ele tem para nós é uma vida abundante. Medite nisso. E quando nós entendemos que há algo errado, temos que perguntar para Deus: Deus, o que está havendo? O teu povo foi chamado para a vitória, mas estamos vivendo uma derrota. E eu quero dizer a você que a resposta de Deus a essa pergunta é: olhe para a minha palavra, veja os princípios, siga esses princípios, seja mais que vencedor. Estou te passando princípios no livro de Josué, mas em toda a palavra há princípios. Em Neemias há princípios, você sabe. História de Davi tem princípios. Alguns usam chaves, as chaves do reino, códigos. Estou falando apenas de princípios. Siga esses princípios, siga essas direções. Avance conosco em vitória. Vamos levantar um exército nessa terra. Vamos levantar um exército poderoso nesse ministério. Um povo que vai fazer a diferença e que vai ser um ministério de libertação, de cura e de muitas bênçãos. Então, olhe na palavra e deixe o Espírito Santo nos conduzir para sairmos desse deserto espiritual e provarmos a Canaã de Deus. Em vida reinaremos, como está escrito em Romanos capítulo 5. Por meio de um só, Jesus Cristo, reinaremos em vida. Glória a Deus. Pai, te dou graça por mais uma ministração. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor edifique a igreja, que o Senhor direcione a igreja, que possamos nos submeter à Tua vontade, possamos nos apegar ao que está escrito e receber o fruto disso, que é sair deste deserto espiritual, estarmos no melhor lugar que o Senhor tem para nós, que é reinando em vida, ou assentado com Cristo nas regiões celestiais, de onde governamos sobre todas as coisas, pois o nosso Senhor, o nosso cabeça, Jesus Cristo, tem transmitido a nós a sua glória, a sua força, e nós provamos o melhor nesta terra, porque o Senhor é conosco. Abençoa meus irmãos, fale em cada coração, revela além do que eu vou ministrar aqui, cada um na direção pessoal, possa ser abençoado por essa ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa série a respeito dos profetas, dos princípios que nós tiramos para direcionar nossas vidas, o livro de Josué é muito significativo porque ele fala de uma mudança. Ele fala de uma mudança de situação. O povo saiu do Egito, mas se prendeu no deserto. Melhorou. É bem melhor estar no deserto do que no Egito. Mas ainda não é o que Deus tem para o povo. Deus quer algo além do deserto. Muitas vezes nós saímos da mão do diabo, é verdade, do jugo de Satanás, mas estamos no deserto, que realmente já não somos mais escravos, já não construímos mais cidades para o inimigo, nossos filhos não estão sendo ameaçados à morte, mas ao mesmo tempo é uma vida escassa, uma vida dura, é uma vida limitada,
porque o povo só comia maná, só bebia água, sempre a mesma roupa. Não há muito o que desfrutar no deserto. Então é melhor que o Egito. Mas Deus tinha uma promessa: vocês vão estar em um país abençoado, uma terra boa, que mana leite e mel. Não quero vocês no deserto. Tenho algo muito maior para vocês. Quero dizer que Deus tem algo melhor do que o que você tem vivido. E para isso, Ele nos direciona, Ele nos guia. A respeito, então, desta unção de conquista, nós já vimos até aqui, só falando a respeito de Josué, nesta série sobre a hora decisiva de entrar em Canaã. Nós já vimos 3 coisas. Primeiro, Deus deu um perfil a Josué como líder. Deus deu um perfil a ele. Quem ele deve ser? Qual deve ser a sua rotina? Deus deu também a Josué a visão da conquista. As estratégias que ele deveria seguir para que o povo avançasse e saísse da condição que estava. Josué, ele representa a liderança de um ministério, daquele que Deus constitui para estar sobre o povo. Mas em segundo, nós vimos como Josué contou com a participação dos príncipes, que são líderes de grupos. Desde lá de Êxodo, capítulo 18, aonde surgiu a ideia de líderes de 100, de 50, de 500, de 1000. Então cada líder ensinava, aconselhava, acolhia o povo e dava a eles instruções, tudo na liderança de Moisés. E aqui na hora da conquista de Canaã, Josué também chama esses príncipes para que cada um vá ao povo e dê a ele as instruções que Josué tinha transmitido. Terceiro, nós vimos então a convocação dos valentes, daqueles que vão estar na linha de frente da batalha, que vai lutar contra o inimigo, vai destruir o inimigo ou expulsá-los, para que então todo o povo desfrute daquele local como sua habitação, e todo o povo receba então a herança prometida por Deus. Então nós vemos já as ordenanças de Deus para o líder, vemos as ordenanças de Deus e o perfil dos príncipes, líderes, vemos dos valentes, combatentes, mas faltou agora um grupo. Que grupo é? É o povo agora no geral, trazendo a aplicação para a igreja. Deus não dá apenas um perfil para o pastor, ou a visão para o pastor. Deus não fica exigindo somente dos líderes da igreja, como presbíteros, diáconos ou líderes de células, intercessores, evangelistas, aqueles que têm um título. Deus também não apenas ordena aqueles que se destacam como valentes, que estão para cima, que estão dizendo, pastor, conta comigo. Mas é importante entender que Deus conta com a participação de toda a igreja. Às vezes o povo exige muito da liderança, dos seus líderes, sendo que na verdade Deus tem ordem para todos nós, e para a igreja também como um todo, Deus também tem as suas ordenanças, Deus também tem um perfil, vocês têm uma participação, como eu tenho dito, a vocação é da igreja como um todo. Então chegou o momento agora, onde Deus vai falar com todo o povo. Então, independente agora se você é um pastor, presbítero, diácono, evangelista, mestre, se você é um profeta, ou se você é um simples membro da igreja, o que eu vou tratar daqui para diante te encaixa. Que agora vamos falar com toda a igreja, com todo o povo. Seja membro ou tenha uma função mais específica. A conquista
de Canaã, vai começar por uma cidade chamada Jericó. O primeiro local que esse povo deve entrar e deve tomar posse é a cidade de Jericó. Jericó ficava logo após a passagem do Jordão. E era uma cidade habitada, é claro. Também era uma cidade murada. Assim nós vemos então que, apesar de todo o poder que Deus tem, apesar de ser o Senhor que com um sopro resolve tudo, Ele vai dar estratégias de vitória para o povo. É isso que eu quero que o povo de Deus entenda. Às vezes o povo somente espera, sentado numa cadeira, dizendo: quando é que vem a mudança para a minha vida? Estou na igreja há 20 anos, estou nesse ministério há 15 anos, nada aconteceu até agora. Irmão, entenda, você não tem que considerar somente o poder de Deus, mas considera as estratégias de Deus para te colocar em vitória. Eu te pergunto já para adiantar, Deus não poderia destruir aquele muro? Com um simples passar de dedo? Com um simples assopro? O Senhor não poderia simplesmente acabar com aquele muro? Sim, Ele poderia. Mas sabe o que nós temos que entender nessa passagem? É Deus dizendo: não sou eu que farei, vocês farão. Entendeu? Você que espera e parece que Deus não age. Entenda Deus falar assim: não sou eu que farei, você fará. Escuta a minha voz, receba a minha direção. Eu posso derrubar aquele muro, mas é você que vai derrubar. Com força sobrenatural, é claro. Na verdade, quem derrubou foi Deus, mas é a participação do povo. Sem a participação do povo, Deus não agiria. Então é disso que nós vamos tratar aqui. A vitória do povo de Deus, as conquistas, os avanços, eles ocorrem então por meio de estratégias e de organização. Deus direciona a liderança, Deus direciona os obreiros, e enfim Ele direciona toda a igreja. Não fique parado esperando Deus agir. Você só tem que ficar parado no sentido de esperando a direção do alto. Aí sim, fique parado. Não se precipite na batalha, porque às vezes pode não dar resultado. O momento de ficar parado é o momento da oração, do jejum e falar: Deus, eu não vou fazer nada sem a tua direção. Até aí está certo. Mas a oração e a busca vai trazer a visão, vai trazer a estratégia, e aí toda a igreja deve se mover naquela visão dada por Deus. É o que acontecia com o povo de Israel. O Senhor ia dando estratégia, e o povo ia agindo segundo essa estratégia, e sendo fiel à visão dada por Deus, eles conquistavam grandes vitórias. Então, entre o acampamento do povo de Israel, desse lado de cá, e a cidade de Jericó, que é o lugar que eles tinham que invadir e tomar posse da terra, existiam algumas dificuldades. Eu diria 3, né? Porque eu acho que são 3. O Rio Jordão era já a primeira dificuldade que o povo tinha que enfrentar. Passando o Rio Jordão, a cidade tinha um muro. E este muro era impossível o ser humano atravessar. A terceira dificuldade, justamente porque era um lugar habitado por soldados, por guerreiros. Tinha moradores que não iam abrir mão assim de qualquer jeito. Então são 3 dificuldades que o povo enfrentaria. Eles precisam vencer essas 3 dificuldades para conquistarem a terra e desfrutarem dela. Assim eu te digo, a sua vida não é sem dificuldades. E muitas vezes o povo, quando encontra a primeira dificuldade,
Já faz como a geração antiga de Israel, começa a murmurar, reclamar, duvidar de Deus, duvidar do líder e quer voltar para trás. Entenda que as dificuldades são momentos de experiência, porque você não tem que pensar, essa dificuldade atrapalhou a minha bênção. Você tem que pensar, Deus me dará uma vitória contra essa dificuldade. Então, a primeira coisa que temos, o Rio Jordão. Este rio não é um riozinho pequeno, como temos aqui no Salete, um exemplo aqui, que na verdade é um córrego. Estamos falando de um rio, uma coisa ampla. Eu não sei quantos metros tinha aquele rio, eu não sei se tinha 1 quilômetro ou mais, eu não sei. Aí quem estuda geografia bíblica talvez saiba. Mas eu sei que não era um rio pequeno. Não tinha como atravessar aquele rio. Vamos lembrar que eram cerca de 3 milhões de pessoas, todos deveriam atravessar aquele rio. Tinha idosos, tinha crianças, tinha pessoas de toda idade. Além disso, tinha o gado, tinha os utensílios do povo, tinha diversas coisas, tudo tinha que atravessar. Não havia um barco, não existia recurso natural. Então, todo o povo agora vai precisar provar um milagre. Para vencer o primeiro impedimento, todo o povo será direcionado. Entenda agora, irmãos, não vai ser uma direção só para o líder, só para os obreiros, aplicando para a igreja, ok? Só para os líderes de célula, não, para todo o povo agora. Porque eles precisam passar pelo primeiro desafio. E eu te convido a viver os desafios que Deus dá, seguir as ordens que Deus dá, entender que a liderança ela vai continuar caminhando. O pastor, os líderes, vai continuar caminhando. Muitos ficam para trás e não seguem a direção dada. Muitos não seguem a visão que é dada e ficam para trás só reclamando, murmurando, se sentindo traído, porque ele pensa que não tem nada a fazer. Entenda, Deus agora vai chamar todo o povo e dar a eles uma direção para atravessarem o Jordão. Eu pulei o capítulo 2 de Josué, porque para o nosso contexto aqui não é muito interessante, que é a história dos espias. Então vou apenas mencionar, 2 espias foram enviados até a terra. Então nós temos ali a história de Raabe, a aliança que foi feita entre o povo de Israel e Raabe, porque ela ajudou os espias. Mas o nosso assunto aqui são estratégias dadas por Deus. Então essas estratégias estão no capítulo 3. E eu vou ler aqui a primeira ordenança de Deus para a nação de Israel. Capítulo 3 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Veja, irmãos, não é ele e os príncipes agora, não é Josué conversando com os valentes agora, mas é Josué e todos os filhos de Israel. Então imagina, seria o pastor e todo o seu rebanho, o pastor e toda a sua igreja. Amém? E pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e vos chegueis a ela, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Hoje eu só vou até aqui. Veja que você vê a menção de príncipes aqui, é muito importante entender isso. São os líderes de grupos. Nós vivemos uma época hoje, onde as igrejas, no geral não, né? Uma parte da igreja tem trabalhado com células.
nós chamamos de grupos de comunhão e crescimento, outros têm outro nome, a maioria é célula. Os príncipes seriam os líderes de célula, de grupos. Então, cada líder foi no seu grupo e deu uma orientação para o seu grupo. Veja aí que o povo tem que ouvir o seu líder, porque aquele seu líder de grupo, ele está debaixo de uma liderança maior, que recebeu uma visão de Deus. Então os príncipes falaram para o povo assim: quando vocês verem a arca da aliança, porque essa é a direção agora, a arca do concerto, ou arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, então vocês vão agir. Vocês vão sair do seu lugar. Vocês vão se mexer. E vocês vão seguir. O termo significa seguir. Vocês vão seguir a arca. A primeira direção, então, que Deus dá para o povo em geral é: siga a arca. Veja que o que é destacado aqui no texto não é siga os sacerdotes. O que é destacado no texto é siga a arca. Agora, é claro que a arca está no ombro do sacerdote. Então, no sentido visão física, dá na mesma. Porque quem vai conduzir a arca são os sacerdotes. No entanto, os príncipes aqui estão dizendo para o povo: entenda uma coisa, não é do sacerdote que virá o poder, não é o sacerdote que vai fazer esse Jordão se abrir, não é o sacerdote que vai te dar vitória, mas é a arca que eles estão conduzindo. Portanto, você tem que seguir o líder, mas é por aquilo que o líder carrega. Assim eu posso dizer a você: a sua vitória não está no seu pastor, a sua vitória não está no seu líder, não está no seu intercessor, no seu conselheiro. A vitória está no que esses homens carregam, que é a unção do Espírito que está sobre os seus ombros. É o poder de Deus sobre a vida desses homens, porque é isso que está enfatizado no texto. Quando vocês verem a arca de Deus, que está sobre os sacerdotes, então siga a arca que os sacerdotes estão conduzindo. Então entenda, meus irmãos, qual é o princípio aqui. Primeiro, nós vamos falar um pouco aqui a respeito do que representa a arca. E aí você vai entender então que a ordem de Deus é: primeira ordem que Deus dá para a igreja que vai ser vencedora: olhe para a minha grandeza, olhe para a minha força, ande na minha direção, porque olhar para a arca simboliza tudo isso. Nós estamos trabalhando aqui por uma analogia, mas bem real, não é forçar texto, é que a arca realmente traz tudo isso. Então, olhar para a arca e seguir a arca é estar debaixo de uma unção poderosa, é seguir uma direção divina e guerrear na força do Senhor. Antes de falar então a respeito da arca, eu quero dizer aos irmãos que o objetivo disso aqui, vou ler para isso o versículo 11, onde ele não, vou ter que continuar a leitura, ok? Versículo 6. Pulei o 5 aqui, que é uma próxima direção aí que nós vamos deixar para a semana que vem. Santificai-vos. Mas, versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel,
para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as águas, ribanceira, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Veja bem, meus irmãos, que o primeiro obstáculo foi vencido. O primeiro obstáculo era o Rio Jordão. Como se atravessar esse rio? A bênção está do outro lado de lá. E como é que se atravessa esse rio, Josué? Então Deus deu aqui a ordem, por meio dos príncipes: quando vocês verem a arca passando sobre os ombros do sacerdote, sigam a arca. A ênfase está em olhem para a arca e vá atrás dela. Se ela virar para a esquerda, vocês virem à esquerda. Se ela for para a direita, vocês vão para a direita. Se ela for adiante, vão adiante. E se ela voltar, voltem também. Não saia da direção da arca. Então, para entendermos o porquê disso e o que significa isso, eu quero mostrar exemplos do que significa a arca de Deus e como aplicamos na nossa vida essa direção de olhar para a arca e de segui-la. O que Deus quer não é o homem, não é o líder, não é o sacerdote, não é o pastor, não é o mestre, sou eu, agindo nesses homens. Sou eu. Porque o povo gosta muito de olhar para os seus líderes, e eu te falo, hoje coloque os seus olhos no Senhor. Não significa você abandonar o seu líder, não é isso, porque a visão vem dele e é ele que carrega a arca. A arca não se movia sozinho. Se o sacerdote deixasse a arca no chão, ela ia ficar lá. Mas eles tinham que tomá-la, colocá-la nos ombros, ou seja, são homens andando sob a unção de Deus. É por isso que você segue o homem, pela unção que está nele, pelo poder que está nele. Mas você tem que considerar o poder e não o homem. Então a arca, ela foi construída como símbolo da presença de Deus. E o nome já diz, Arca da Aliança, a Arca da Aliança com Deus. Quando o povo olhou para aquela arca, eles se lembraram, Deus tem uma aliança conosco. E como a arca representava Deus, eles falavam, Deus está conosco. Isso traz confiança. Você quer ter vitória na sua vida? Você quer conquistar? Você quer avançar? Vencer o diabo, vencer os demônios, vencer as doenças?
Primeiro, a sua mente tem que focar no seguinte: Deus está comigo. O Senhor está neste lugar. Assim como a arca estava com o povo, a arca da aliança, você tem que entender, Deus está conosco. Isaías 45, 22, Deus vai falar para a nação de Israel: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos teus da terra. Porque o povo vivia um período de pós-cativeiro, onde toda a nação estava assolada, destruída, não sobrou nada, não sobrou nem o templo, nem casa. E o povo voltou agora e falaram: como é que vamos restaurar tudo? Acabou para nós. E Deus falou: acabou não, olhem para mim. Você tem que olhar para mim, diz o Senhor. Se você olhar para mim, considerar o meu poder, considerar a minha força, considerar a minha provisão e tudo que posso realizar, você vai ver tudo restaurado e até bem melhor do que antes. Sendo assim, eu te peço, irmão. Sendo assim, eu te peço, mantenha os seus olhos no Senhor. Ok? Eu sei que falei que vou falar da arca aqui, mas eu quero primeiro considerar o versículo 4 de Josué 3, que fala assim, ó: haja contudo distância entre vós e ela. Tinha que ter uma distância entre o povo e a arca. Fiquem sempre atrás, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que sabais o caminho pela qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Veja aqui, qual o objetivo disso? Ele está dizendo, porque tem pessoa, irmão, que passa à frente de Deus. E aqui a ordem dos príncipes é: olha, não fique correndo e disputando com a arca, não. É ela lá na frente e você aqui atrás. Haja uma distância. Por quê? Porque ela tem que indicar o caminho. Não se precipite, nem queira avançar na frente de Deus. Deixa Deus ir à frente e nós vamos atrás seguindo os caminhos. A ordem de Jesus é: siga-me. Não é me conduza. Não é vai na frente que eu vou atrás de você, não. É siga-me. Quem segue, está atrás. Então, deixa ela conduzir, não atrapalhe. Deixa Deus guiar a sua vida. E isso por meio da arca. Deus ia falando com o sacerdote por onde ele tinha que andar. E engraçado que ele diz assim, né? Interessante, aliás, que ele fala: por este caminho nunca passastes antes. Porque Deus tem caminhos novos para nós, caminhos que nunca provamos. E às vezes a nossa vitória está porque a gente já pensa que já sabe o caminho. A gente pensa que já sabe o que fazer. E aqui os príncipes falam: não, Deus vai te levar por caminhos que você nunca andou. Você vai ouvir novidades. E quem sabe quando você ouvir essa novidade, você fala: pastor, isso aí não sei não, hein? Tem certeza? Eu falo: irmão, o caminho que você vai andar a partir de agora, você nunca andou. É o que está no texto. Será que você vai seguir a direção daqueles que conduzem a arca? Ou você vai se apegar aos velhos caminhos? Ou você vai deixar Deus te conduzir? Siga a arca. E você vai começar a vencer os obstáculos. O primeiro obstáculo é o Rio Jordão. Então vamos lá. A arca da aliança, Deus deu ordem para que ela fosse conduzida lá em Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 10 em diante, né? Aonde, quando Deus ordenou que o santuário fosse construído, uma das peças do santuário, e na verdade a peça mais importante, seria justamente esta arca. Então estou aqui, abri aqui em Êxodo 25, a partir do versículo 10, Deus fala como seria esta arca: uma arca de madeira, fala qual seria o seu comprimento, ele dá todo o modelo, e ela seria uma arca de madeira, mas coberta por ouro, por dentro e por fora, e
E ali temos os detalhes desta arca. Você pode conferir lá, caso você queira. Esta arca, ela foi construída não apenas como um objeto qualquer, mas Deus usaria esta arca de uma forma especial. Esta arca, ela representaria a presença do próprio Deus. Então, alguns detalhes sobre esta arca. Vou citar alguns textos, tá? Estou aqui em Êxodo capítulo 25. Veja que no versículo 10 Deus manda construir a arca. Agora veja o versículo 22. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca. Propiciatório é a tampa da arca. A tampa dela. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, um olhado para o outro, e as asas deles se tocavam um no outro. Eram 2 imagens esculpidas de querubins. E veja o que Deus diz. Versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, isso é, de cima da arca de Deus, de cima da tampa da arca, é que Deus falaria com Moisés. Do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, quando nós começamos a observar a importância da arca, a primeira coisa que a gente entende, a tampa da arca, ela era chamada de propiciatório, porque em cima desta arca é que o sumo sacerdote derramava o sangue, onde ia fazer expiação pelo pecado de todo o povo. Então aquela arca recebia o sangue derramado e que perdoaria toda a nação de Israel e renovaria a aliança. Portanto, a arca, primeira coisa, ela fala de redenção, porque recebe o sangue do sacrifício anual, uma vez por ano no Santo dos Santos. Segunda coisa, é que de cima dessa arca que recebia o sangue também, é dali que Deus falava. Então a arca fala de redenção e fala de direção. Entendeu agora então, já só essa informação, entendeu porque é que o povo tem que olhar para a arca e tem que seguir a arca? Porque quando eles olhavam para a arca, eles viam a redenção deles. Eles viam o perdão, eles viam restauração, a renovação de aliança, por isso a arca da aliança. E ali eles recebiam direção, porque eles estavam seguindo a arca. Hoje, de forma analógica, eu digo a você que seguir a arca significa viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Isso significa andar na direção do Pai. Porque o Antigo Testamento trabalha com símbolos. Então o povo olhava para a arca, o símbolo da presença de Deus, da redenção em Jesus, da direção do Espírito Santo. Por isso eles tinham que olhar para quem? Para a arca. Os sacerdotes conduziam a arca, mas a vitória estava na arca, não estava no sacerdote. Então, primeiro, informação sobre a arca. Traz redenção e traz direção. Recebe o sangue derramado. Eu não li o texto que recebe o sangue derramado, ok? Mas é isso aí. E dali Deus falava. Para que você entenda o porquê que Deus está dizendo que o povo, no geral agora, deve seguir a arca. Segunda informação que eu te dou sobre a arca é o que havia dentro da arca. No livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 3, fala agora de 3 coisas que existiam dentro da arca que nós estamos mencionando aqui. E diz assim, Hebreus 9, 3 e 4.
Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. Eu não mencionei isso, mas ela era coberta de ouro porque o ouro já é o símbolo da divindade. Assim como a prata fala do que é humano, o homem era resgatado por meio de quantidades de prata. O homem nunca era comprado com ouro, mas com prata, porque a prata significa o valor do homem. Mas o ouro fala do que é divino. A arca da aliança, ela não podia ser coberta de prata, mas de ouro, porque fala do que é divino. Então a arca coberta de ouro, toda em redor, em que estava, veja o que tinha dentro da arca. Tinha um vaso de ouro que continha o maná, também continha a vara de Arão, e também tinha a vara de Arão que floresceu, né? E as tábuas do concerto. Então, dentro da arca tinha o maná. Maná é aquele pão que desceu do céu para dar o alimento diário para o povo. E você sabe que o pão serve para nutrir, para dar forças, para o homem continuar a sua caminhada, a sua jornada diária. Maná é alimento. Segunda coisa que tinha dentro da arca, tinha uma vara, a vara de Arão, que floresceu, já vou explicar o que significa isso. E as tábuas do concerto. Essas três coisas apontam para Jesus. Eu posso dizer a você que na arca da aliança estava o Senhor Jesus. Dentro da arca, o maná. Porque Jesus, ele se coloca como o pão vivo que desceu do céu. Não é isso? João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná representava Jesus. O maná não era como Jesus, Jesus é mais que o maná. Porque Jesus fala assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque o maná era a representação, mas eu sou a realidade. Quem comer este pão nunca provará a morte. Jesus Cristo, ele é o maná verdadeiro que desce do céu. Porque quem que se alimenta de Jesus anda na força provida pelo Senhor Jesus. Eu me alimento de Jesus e por isso eu caminho em força. Você se alimenta de Jesus, por isso você caminha em vitória. O maná é um símbolo de Jesus. Agora, a Bíblia também diz que dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu. O que significa isso? Era uma vara de amendoeira. Era um galho de árvore. Uma coisa, vamos dizer, uma coisa qualquer. Mas, o que acontece é que quando Moisés determinou que Arão seria o sumo sacerdote e os seus filhos seriam os sacerdotes, sabe o que o povo pensou, ou alguns, como sempre, os fermentadores? Ele colocou porque é irmão dele, porque Arão era irmão de Moisés. Olha lá, colocou o irmão dele. Na igreja hoje se chamaria de nepotismo, né, na política. Olha lá, favorece a família. Moisés colocou o cara lá só porque é irmão dele. Então Moisés tem que provar para o povo que ele não fez nada por nepotismo, porque a família, mas porque Deus escolheu Arão. Então Moisés falou, a única forma de eu provar isso é de forma sobrenatural. Então Deus falou para Moisés, o que você vai fazer, Moisés? Manda que cada um pegue um galho de árvore, quebre este galho e deixe aí. No dia seguinte, creio que foi no dia seguinte, não me lembro agora os detalhes, tá? Mas, dias depois, ou um dia depois, o povo voltou lá. E aconteceu aquilo que é natural. Quando você quebra o galho de uma árvore, a tendência é que aquilo seque e morra. E aconteceu com a vara de todo mundo que fez lá o ato. Todas as varas secaram e morreram, porque quebrou-se, saiu da raiz. Mas a vara de Arão, ela continuou viva e ela ainda floresceu. Ela deu frutos. Imagina uma vara cortada do galho da árvore, jogada no chão, mas que está viva e ainda dá frutos. Você consegue imaginar isso? Pois é, por isso que o texto fala assim, ó. A vara de Arão que tinha florescido, quebrada da árvore, ela floresceu.
E por que isso aponta para Jesus? Porque Jesus também foi lançado na morte, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele deu frutos. Eu e você somos frutos dados por Jesus após ele ter morrido, porém reviveu, ressuscitou e deu fruto, que somos nós. Então a vara de Arão também aponta para Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e deu frutos. E a terceira coisa que tinha dentro da arca era os mandamentos que Moisés deu para o povo. Isso é, a palavra, as tábuas da aliança. Moisés escreveu os mandamentos em pedras e também em pergaminhos, e estavam isso tudo dentro da arca, a palavra de Deus. Jesus Cristo, João capítulo 1 diz, João está escrito que no princípio ele era o verbo, isso é, a palavra, o logos. Jesus é a palavra. Em Apocalipse, novamente diz que ele tem um manto e na altura da sua coxa está escrito, entre as coisas que está escrito, é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva. Então, dentro da arca estava a palavra de Deus, que novamente aponta para Jesus. Então veja que você está começando a entender por que é que Deus está dizendo, olhe para a arca. Por que é que Deus está dizendo, siga a arca. Por quê? Porque revestida de ouro, já fala da divindade, já fala de Deus. É a arca da presença de Deus. É a arca que revela Jesus Cristo, o maná, a vara que floresceu e a palavra. O povo tem que olhar, mesmo sem entender, para que olhar para um objeto? Porque nós estamos falando de um tempo de sombra. Hoje entendemos tudo. Cristo estava revelado naquela arca. Então, direção para a igreja. Siga a arca. Nós, pastores, conduzimos a arca. E a vitória do povo está na arca. Está em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, que esta arca representa. Números capítulo 10, versículo 33, nós vemos que menciona-se ali que esta arca sempre vai adiante do povo, Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Veja que aqui, embora a arca seja um objeto, Moisés está dizendo que a arca caminhou diante do povo, claro, no ombro dos sacerdotes. Mas veja novamente a ênfase, é a arca que esteve diante do povo, e é a arca que vai dar a eles lugar de descanso. Veja como Moisés atribui aqui, irmãos, que o povo vai receber o lugar de descanso, porque a arca vai conduzi-los até lá. O poder de Deus vai levá-los até lá. Então, o povo tinha que seguir a arca, porque é dela que viria a vitória, por tudo aquilo que ela representa. Mas não acabou não, vamos continuar. Quero ir com você agora para 1 Samuel, no capítulo 4. Onde nós vamos ver que a arca manifestava a glória de Deus. A palavra glória é uma palavra chamada polissêmica. E quando se fala da glória, muitas vezes pode falar de um brilho, que não é o caso aqui. Pode falar de uma posição, também não é o caso, mas a glória também tem a ver com o poder de Deus. Por exemplo, quando Jesus Cristo transformou água em vinho, a Bíblia fala que nisso seus discípulos viram a sua glória. Isso é, viram o poder de Deus depositado nele. A glória de Deus significa o poder de Deus que se manifesta. E a arca transportava a glória de Deus. Isto é, a arca, ela manifestava o poder de Deus. Então, em 1 Samuel capítulo 4, nós vemos uma batalha de Israel contra os filisteus. Nesta batalha,
primeira coisa que nós vemos é que a primeira batalha Israel perdeu. Perdeu a batalha. Por causa do pecado do povo, porque Israel jamais perderia a batalha em santidade. Mas ele estava em rebeldia, então Deus deu a vitória para os filisteus. Mas o povo pensou o quê? Fomos derrotados, por quê? Porque lutamos sozinhos, não levamos a arca de Deus. Foi um pensamento natural, até lógico, só que não era o caso. Então, no capítulo 4 de 1 Samuel, está escrito assim, versículo 1, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, veja aí. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, desculpem, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Eles falaram, traga a arca, nós fomos para a guerra e não levamos a arca, mas a arca é que nos dá a vitória. E pegaram a arca e levaram. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. Esse querubins aqui é de cima da arca, né? Que ele está fazendo menção disso. Deus habita no meio dos querubins ali em cima da arca. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Bom, os irmãos conhecem a história de Hofni e Finéias, e já sabem que esse é o problema. E veja o que acontece quando pegaram a arca. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Meus irmãos, fizeram um alvoroço tão grande quando a arca chegou. Por quê? Porque eles já conheciam a história da arca. Se a arca chegou, chegou a vitória. Se a arca chegou, chegou o poder de Deus. Se a arca chegou, chegou o milagre. Chegou o livramento. Agora cada guerreiro vai se revestir de poder. E na verdade, está correto pensar isso. O problema aqui é uma questão específica, onde Hofni e Finéias, que conduziam a arca, eram 2 adúlteros, mentirosos, profanos. Então Deus não foi com eles na guerra, apesar de levarem a arca. Mas numa situação normal, realmente esse pensamento estava correto. Onde está a arca do Senhor, está a vitória de Deus. Então eles foram, fizeram um grande alvoroço quando levaram a arca. A terra estremeceu de tanto barulho de festa que fizeram por causa da arca. E os filisteus, diz o versículo 6, ouviram lá do outro lado o alvoroço que eles estavam fazendo e ficaram até com medo e falaram, os deuses baixaram lá. Mas ainda assim, meus irmãos, como era juízo de Deus para a nação de Israel, os filisteus se encorajaram. E falaram, realmente estamos vendo um barulho lá, os deuses baixaram lá, mas a gente vai agir com valentia e nós vamos para cima, nós vamos para a guerra. E foram. E os filisteus venceram a guerra e Deus permitiu que a arca fosse levada. Meus irmãos, quando Israel perdeu a guerra e a arca foi levada, algumas coisas vieram como consequência disso. Primeiro, os 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, os 2 sacerdotes. Deus já tinha dito que ia matá-los, como zelo pelo seu santuário. 2 sacerdotes nesta natureza não dá. Então Deus disse, eu vou matá-los e isso é sinal para Israel. Sinal do zelo de Deus pela obra, sinal do zelo de Deus pelo santuário. Hofni e Finéias morrerão no mesmo dia. O Senhor tinha dito nos primeiros capítulos do livro de Samuel. Segunda coisa que aconteceu é que um homem da tribo de Benjamim correu para dar a notícia ao sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli
ouviu dizer que a arca de Deus tinha sido levada e que seus filhos tinham morrido. Quando ele ouviu que a arca tinha sido levada, a Bíblia fala que ele tomou um susto tão grande que ele caiu de costa e morreu, porque seu pescoço quebrou ali. Ele morreu. Terceira coisa que aconteceu é que essa notícia chegou à esposa de Finéias, que estava grávida. Estava já para dar à luz. E ela tomou um baque tão forte no coração. Interessante que a Bíblia não destaca tanto que ela sofreu pela morte do seu marido. Acho que já estava até desanimado com esse homem, esse adúltero, safado, que sofreu pelo marido, mas a Bíblia nem menciona tanto isso. Mas ela ouviu também dizer que a arca tinha sido levada. E essa mulher tomou, assim como Eli, tomou uma pancada no seu coração. E ela então morreu ali na ocasião do seu parto. E diz o versículo 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Porque ela ouviu dizer que a arca tinha sido levada, ela perdeu o gosto pela vida. Veja, irmãos, como é tremendo a devoção a Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Essa mulher pensou: para que viver sem a presença de Deus? A arca foi levada. Versículo 21 diz: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Veja que o que mais fez essa mulher sofrer é porque a arca de Deus foi levada. A mulher perdeu o gosto pela vida, assim como Eli também perdeu, e todo mundo que entende isso, aquele dia pranteou grandemente, porque a arca foi levada. E o filho nasceu, e antes dela morrer, ela deu o nome do seu filho de Icabod. Significa: foi-se a glória de Deus. Portanto, a arca é a glória de Deus. Glória, a manifestação de Deus, o poder de Deus. Está entendendo esse princípio agora para todo o povo, para conquistar Canaã? Olhe para a arca, siga a arca, confia na arca. E nós estamos trazendo isso para uma aplicação, dizendo: confia no poder de Deus, confia na glória de Deus. O que nós pregamos aqui como ministro é o poder de Deus. O que eu prego para você é o poder do nome de Jesus. O que eu prego para você é o poder de ser cheio de Espírito. Eu nunca aponto para mim, o pastor. Eu não aponto para os presbíteros que trabalham comigo, ou para os outros pastores. Eu não aponto para os líderes de célula. Olha o que nós pregamos. Olha para o Deus que apresentamos para vocês. Olhe para o Pai, para o Filho, pelo Espírito Santo, que está em nós e que também está em vocês. Olhe para a glória. Nós queremos apresentar Cristo a vocês. E essa aliança entre vocês e Jesus Cristo que vai dar a vitória. Deus nos chama de mestres. Deus nos chama de líderes, pregadores, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas. Não interessa o título. O que interessa é o que anunciamos. O que interessa é o Deus que apresentamos. Assim era o povo de Israel. Não interessa a qualidade do guerreiro, não interessa a posição, o que interessa é a glória, o que interessa é a arca que eles conduziam. É para isso que todo o povo tinha que olhar, é isso que todo o povo tinha que seguir. Mais uma informação aqui, o tempo avança, né? Então, atrelado a isso que estamos falando aqui, de 1 Samuel 4, você vê então que a arca era um instrumento de guerra. E ela só estava presente só. Mas vamos simbolizar assim, a arca parada aqui e transmitindo força para os guerreiros. Imagina raios saindo da arca. Não é que era isso literalmente, mas apenas para exemplificar.
Quando a arca estava na guerra, cada guerreiro era cheio de poder. É a mesma coisa que eu te falar, onde o Espírito Santo está, todo o povo se enche de poder, não é assim? Igual na igreja. Por que é que a igreja é poderosa? Porque o Espírito Santo está aqui. Aí ele reveste o pastor, reveste o presbítero, reveste a diaconisa, reveste o irmão lá, reveste o outro aqui, reveste os irmãos. É o Espírito Santo aqui. Assim é a arca. A arca no meio do exército ia revestindo cada guerreiro de força. Então ela era instrumento de guerra. Ela mesmo não guerreava, mas ela dava a força, ela dava o poder. A arca tem que estar na nossa guerra, irmão. Onde você for evangelizar, interceder, libertar alguém, espiritualmente te digo, não esqueça de levar a arca. Como é que eu levo a arca, pastor? Clame a Deus e fala, Jesus, vamos comigo. Você não vai levar uma arca literalmente dizendo, mas o Senhor Jesus vai contigo, estarei contigo todos os dias. Onde você estiver, eu estarei lá. Nas suas guerras, eu vou estar junto. Como a arca estava presente na guerra, eu estarei com você. A arca era um instrumento de guerra e liberava o poder de Deus. Então nós temos que voltar sempre para Josué para entender o princípio. Siga a arca, olhe para a arca, fique distante para você entender onde ela está indo e confie na arca. Nós lemos na continuidade do texto que quando os sacerdotes pisaram nas águas do Jordão, a Bíblia destaca a arca. Eles estavam com a arca no ombro, então quando eles pisaram no Jordão, o Jordão começou a se abrir. Por causa do sacerdote? Não, por causa da arca. As águas do Jordão abriram, a água parou de vir de lá de cima, diz a Bíblia, a outra água foi embora, sei lá, e então o povo ficou ali, a água parada, como o Mar Vermelho aconteceu, o sacerdote parou no meio do Jordão, ficou parado até todo o povo passar. Mas quem fez aquele milagre foi a arca do Senhor lá, não o sacerdote. Eu estou falando para você hoje, volte seus olhos para Deus. Não é a igreja Moriá, mas é o Deus da igreja Moriá. É o Deus do pastor, é o Deus dos presbíteros, é o Deus da liderança, o nosso Deus que está no nosso meio. Ele abre mar, ele abre rio, ele destrói todo o empecilho e nos faz avançar. Quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, pela permissão do pai, os filisteus tiveram um pensamento errado. O pensamento deles é, vencemos o Deus de Israel. É claro que não. Deus se afastou do povo de Israel por julgamento. Mas a arca foi levada pelos filisteus e foi colocada junto no templo de Dagon, que é um outro Deus, que eles pensaram estar na altura de Jeová. Então colocaram a arca do lado de Dagon, como que dizendo, agora tem dois deuses aqui. Quando colocaram lá, meus irmãos, isso está registrado no capítulo 5 de 1 Samuel, diz a Bíblia que de madrugada eles foram até o templo e Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E aí então ergueram ele de volta, colocaram ele de pé, porque ele estava prostrado ali diante da arca, o Deus Dagon. Na madrugada do dia seguinte, foram lá de novo. Sabe o que aconteceu dessa vez? Foi pior. Esse tal de Dagon, esse Deus aí, que era uma espécie aí de uma figura de um peixe, sei lá como é que era, a Bíblia fala que ele jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sob o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. Então os sacerdotes de Dagon começaram a ficar com medo, irmão. Daqui a pouco Deus encheu o povo de hemorroidas. A cidade toda entrou numa tribulação grande. Por que levar a arca? Aquilo que é bênção para uns, não quer dizer que é bênção para o outro, não. A arca da aliança é bênção para Israel, mas para os filisteus foi uma tribulação. Então eles quiseram devolver a arca. Mas como o tempo passa, deixa eu te dizer o que significa isso, irmão. A arca de Deus, quando esteve ela frente a frente com Dagon, Dagon, meus irmãos, entenda, ele é só uma imagem, mas por trás da imagem tem um principado.
um demônio, para enganar os filisteus. E eles adoravam aquele Deus, eles sacrificavam para ele, davam oferendas para ele, porque ele era um Deus para eles. Isso significa o seguinte, meus irmãos: diante do nosso Deus, principados e potestades caem por terra. Diante da arca da aliança, Dagom se prostrou primeiro. E no outro dia seguinte, Dagom perdeu a cabeça, perdeu os braços, perdeu as pernas, só ficou o tronco. Deus destruiu, Deus derrotou por completo Dagom. Então entenda, meus irmãos, que quando nós estamos debaixo da glória, que significa a arca, quando agimos pelo poder de Deus, o que significa a arca, principados e potestades caem diante de nós. Portanto, olhe para a arca, considere o poder de Deus, considere a glória de Deus, siga a direção que vem da arca, e você vai ver que principados e potestades vão começar a ser destruídos na sua vida, como Dagom. Deus não destruiu só Dagom, você sabe. Quantas vezes Deus destruiu Baal, Azera, e qualquer Deus que a Bíblia não dá nome para todos os deuses. Mas o Senhor derrota principados, potestades. O nome de Jesus é o nome que sujeita o próprio diabo. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, nenhum Deus, nenhum demônio, nenhuma entidade, não interessa a sua patente, ninguém fica de pé diante da arca do Senhor. Que eu estou dizendo para você, que é a glória de Deus depositada em nós. E entenda uma coisa, Novo Testamento, isso não é para alguns, que alguém fala, pastor, mas a arca está só sobre o ombro do sacerdote? Vou te dizer, só sobre o ombro do sacerdote. Mas quem são os sacerdotes? Confira lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois, vós, geração eleita, sacerdócio real. Na igreja, todos são sacerdotes. Ser pastor não é sinônimo de ser sacerdote. Pastor é uma coisa, sacerdote é outra. Ser profeta não é sinônimo de ser sacerdote. Evangelista, título, não. Sacerdote é toda a igreja de Deus. Todos são sacerdotes, todos têm a glória, todos têm a arca, todos têm o poder, todos têm os dons, todos podem exercer a unção de Deus, porque a arca Deus colocou em todos nós agora. Então nós aprendemos com tudo isso, irmãos, que a primeira postura de vitória da igreja é olhar para Deus. Diante das lutas da sua vida, olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Foi a primeira direção que nós vemos agora para o povo em geral, porque até então nós vemos as direções para o líder Josué, vemos o que significa ser príncipe, significa ser valente, mas agora estamos falando para toda a igreja, todo mundo. Olhe para a grandeza de Deus. Então, olhar para Deus. Mas Deus é invisível. Quando a Bíblia fala, olhai para mim e sereis salvos, Deus não esperava que ninguém o visse. Esse olhar significa se voltar para Ele, mesmo que espiritualmente, e desejá-lo. Deseje Deus na sua vida. Deseja ser cheio de Deus. Outra coisa, olhar significa como aquele que olha dizendo, e aí, o que fazemos? Esperá-lo na direção. Confia no poder de Deus. Terceira coisa, quando se fala de olhar, é seguir. Seguir uma direção dada pelo nosso Deus. Toda igreja deve fazer isso. Todo pastor deve ensinar o povo a fazer isso. Todo líder tem que ensinar o seu grupo a fazer isso. Olhar para o Senhor. Oremos assim. Deus, dá-nos uma revelação do Senhor como El Shaddai. Dá-nos uma revelação do poder do nome de Jesus. Dá-nos uma revelação do Espírito Santo habitando em nós e sempre presente em nossas guerras, nos revestindo e nos fazer olhar e avançar em vitória. Dá-nos a revelação de Deus como El Shaddai. Olhe para a grandeza de Deus. Um dos nossos ensinos para o nosso grupo de comunhão, considere a grandeza de Deus. Olhe para Deus
olhe para a sua grandeza. Olhe para Jesus, veja a sua grandeza. Olhe para o Espírito Santo e veja a sua grandeza. Quando a igreja começa a olhar para Deus e ter um relacionamento com Deus, então ela vai atravessar o Jordão. O Jordão vai se abrir e todo empecilho vai sair. Próximo empecilho é os muros de Jericó, mas o nosso tempo acabou. Continuamos depois. Eu quero orar para que esta visão nos seja dada. Para Deus te deixar enxergar além dos seus líderes, além do seu pastor, além da sua liderança, e olhar para aquilo que eles carregam, a unção que eles carregam. Um dia Davi, quando tornou-se rei, assim que ele tornou-se rei de todo Israel, uma das primeiras coisas que preocupou o seu coração é: tragamos de volta para nós a arca do Senhor, porque em todo o período que Saul reinou, nós não nos valemos dela. Davi quis dizer assim: eu não vou reinar sem a arca do Senhor. Eu quero a glória, eu quero o poder. E Davi foi buscar a arca, e foi difícil trazer a arca, um homem morreu, e Davi não desistiu. Ele fez a pergunta: como traremos a nós a arca? Ele falou: eu não posso abrir mão da arca, porque é isso que me dá vitória, é isso que me dá alegria, é isso que me faz conquistar. Seja assim você também. Como trarei a mim a glória de Deus? Porque na glória de Deus eu serei mais que vencedor. Pai, abre nossos olhos, direciona nossos olhos para Ti. Honramos nossos líderes, seguimos a orientação dos nossos líderes, mas a nossa esperança é o que eles carregam, a glória do Senhor. Esta glória que não está limitada à liderança, mas é dada a todo o povo, porque no Novo Testamento nós somos uma geração de sacerdotes. Esta glória envolve o teu povo, esta glória guie, esta glória se manifeste, esta glória esteja presente na guerra pessoal dos meus irmãos, e eles saiam do deserto, atravessando todo obstáculo, para que eles conquistem a terra boa que mana leite e mel. A vitória está em olhar para o Senhor, a arca da aliança, está em considerar o teu poder e saber que o Senhor vai operar maravilhas, como nós vemos o Senhor fazendo aqui agora. Primeira coisa o Senhor fez foi abrir o Jordão. Nenhum empecilho ficará diante de nós, enquanto a glória do Senhor estiver em nosso meio. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos e dê a eles vitória. Eu te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, e até a continuação desse tremendo estudo. Fique com Deus. Amém.